ouvir a palavra e não ser aquela coisa deselegante, ficar o telefone tocando na hora do culto. Ok? Livro de Provérbios, nós já aprendemos que ele trata de assuntos também da vida pessoal, não apenas no contexto religioso, mas ele fala de moralidade, fala de sexualidade, fala de vida em comum, e também fala, nós vamos perceber como no capítulo 6, que nós estamos falando de um assunto e já vai para o outro assunto. Ele é um compêndio. Alguns capítulos não falam apenas de um tema, falam, por exemplo, de outros. Então, nós vamos perceber que no capítulo de hoje vai se falar de 3 temas, de 3 assuntos. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. E é interessante que esta sabedoria que foi dada de Deus para Salomão, ele que escreveu boa parte do livro de Provérbios, que compôs o livro de Provérbios, ele mesmo, em alguns conselhos que ele dá, o seu próprio filho não seguiu. O filho dele se chama Roboão, e que foi um camarada que já entrou fazendo gol contra. Eu não vou nem entrar na questão espiritual daquilo que o Senhor tinha falado, do erro de Salomão quando ele pecou e errou. Deus falou, ó, vai dividir, etc. e tal. Mas a forma como o filho dele, tendo um pai sábio, não pegou nada com o pai. E é interessante a gente prestar atenção nesse tópico, porque nem sempre a gente vai ensinar e as pessoas vão obedecer, vão seguir. Mas veja que o menino entra no reino, faz gol contra. Ele racha. O conselho de que o pai dele deu para tanta gente, o próprio filho não seguiu. Quando os anciões de Israel vão procurar por Roboão, quando Salomão morre, e falam, olha, a gente queria ver com você se dá para diminuir um pouco a carga tributária, dos impostos, tal. Ao invés dele estar iniciando um governo, uma nova etapa na vida dele, ele se cercar e dizer, olha, eu vou orar, eu vou falar com meus conselheiros, ele faz o contrário, ele vai buscar conselho nos mais jovens, e os mais jovens que não têm maturidade, está perceptível isso, dizem para ele assim, que nada, rapaz, você é o rei, você que manda agora. Você vai fazer o seguinte, você vai dizer para os caras o seguinte, ó, o dedo, do meu dedo fino, minguinho, é mais grosso do que a mão do meu pai. Que mensagem é essa? Meu pai pegou é leve com vocês, eu vou pegar mais pesado. Isso é o início de um governo. O que aconteceu? Os anciões de Israel, que eram os líderes, né, das tribos, os homens que falavam mais direto com o povo, falaram, ok, já que você quer fazer isso, então a gente vai procurar alguém que realmente nos compreenda. E ele racha o reino, fica com 2 tribos, e o povo segue Jeroboão. Falta de sabedoria. Então, às vezes, como pastor, alguns dos senhores como pais, às vezes a gente faz a seguinte pergunta, onde eu errei com esse menino? Ou onde eu errei com esse irmão? Aonde eu falhei? Porque você ensinou, você falou, você mostrou o caminho, e a pessoa escolhe fazer o que ela quer. Me dá um pouquinho só de volume a mais. A pessoa fala assim, mas ela sabia o que estava fazendo. Não é um assunto que alguém não conhecia, não é? E às vezes a gente fica assim, triste. Não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu quis dizer. Mas a pessoa escolhe. Você nunca pode se esquecer de uma coisa, meu irmão. O ser humano é livre para tomar as decisões que ele quiser, inclusive para errar. Mas a conta, você já sabe o resultado, sempre chega. Vamos lá. Provérbios, capítulo 6, versos de 1 a 5. Primeiro tema que vai tratar nesse capítulo é um assunto muito, mas muito, muito pertinente para a vida. Não ser fiador. Quem aqui já foi fiador de alguém, levante as mãos. Irmão, cada um tem uma história para contar. Uns boas, outros nem tanto. Nem tanto. Verso 1, meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso em suas palavras, siga meu conselho e livre-se desta obrigação.
pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se, insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Bom, primeira observação aqui, conselho do estudo de hoje, o capítulo 6 é: presta atenção. Isso aqui é um conselho, começa dizendo assim, presta atenção no que eu estou te dizendo. É uma importância que ele começa dizendo, presta atenção. Caso você seja fiador de alguém, ele está dizendo primeiro para você não ser. O que é fiador? Fiador é aquela condição que alguém vai alugar ou comercializar alguma coisa, e ele tem como garantia pelo Código Civil das Nações, o Brasil tem o dele, funciona assim: fulano aluga um imóvel, e para isso o contrato, o proprietário pede para você arrumar um fiador. A lei de fianças no Brasil funciona assim, olha bem, eu sou fiador de Fernanda. Se a Fernanda, que é a pessoa que fez o contrato, não pagar, quando eu assino, aceitando voluntariamente ser fiador, ainda que eu tenha só uma casa para morar, eu aceitei, foi um ato da minha parte, eu dei um passo à frente e disse assim para a lei: ei, eu aceito o jogo, o risco. Então, caso a pessoa que eu me coloquei como sendo pagador da dívida dela, ela não pagou, a lei de fiança faz assim: tranquilo, Fernanda não pagou, mas você assumiu. Como é que se vira fiador? Precisa ter algo de valor, precisa ter algo que justifique o contrato aceitar você. Então vamos lá. O camarada aceita ser fiador, ele põe o carro dele que está quitado como segurança. Ou ele põe a casa única que ele mora como segurança. Ou ele põe algo que tenha valor como regra. E o contrato diz assim, por exemplo: após atrasar uma, duas prestações, imediatamente passa o proprietário, o dono, ter o direito de acionar e já cobrar do fiador. O que você precisa entender, falando aqui em nosso país, é que uma pessoa pode ter uma dívida, e essa dívida dela, ela pode ter a casa. A lei não autoriza a pessoa ser colocada para fora, morar na rua, se aquela dívida dela, no primeiro momento, ela for o único objeto para pagar. Então imagine que eu tenho uma conta, e aí eu não tenho como pagar, a justiça não vai imediatamente me executar e dizer: vai para a rua porque você tem uma dívida e você simplesmente precisa pagar. Isso no meu caso. Mas quando se trata de fiador, ainda que eu tenha só uma casa e seja onde eu moro, a lei não quer saber. A lei diz: foi você quem aceitou as regras para isso. Ah, mas e agora a minha família vai para a rua? Vai. Mas meu carro vai ser... Vai. Por quê? Porque você compareceu perante uma instituição bancária, agência de carro, imobiliária, através de um contrato, e você assinou assim, ó: eu, Kleber Flauzino, estou dizendo que se caso o Luiz Vicente não pagar, eu estou dando a minha casa como regra, como forma de pagamento de dívida. Pronto, fechou o acordo. O Luiz Vicente, no meu exemplo, não é o caso, não pagou, ou seria o contrário, o pastor Luiz, eu sou alguém que o pastor Luiz foi o meu fiador, eu vou trazer um prejuízo, ou vice-versa. Pastor, mas isso é injusto. Não, não é injusto. É regra de um contrato, você foi voluntariamente, se colocou à disposição. A igreja entendeu? Se você entendeu isso, agora você entende o que Salomão está falando. Filho meu, repetindo, ele diz assim: se você aceitou ser fiador do seu amigo ou concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, você está preso por palavras.
Hoje, a gente não tem mais essa credibilidade de palavras. Antigamente não era papel. Um camarada, quem é do tempo aqui, ou o avô, falava bigode a bigode. Não é? Significava o quê? Palavra de homem é uma só. Falou, está cumprido. Então o camarada tocava aqui. Lembra da mensagem desse dia, aliança de sal? Era assim que funcionava. Tal dia eu pago a conta. Tal dia o camarada tinha que chegar lá com 3 porquinhos, 5 galinhas, 2 cabritos. Ele tinha que pagar, porque era a palavra dele. Daí a questão é um homem de palavra ou uma mulher de palavra. Então agora que a gente entende isso, no caso da legislação brasileira, e isso aplica para todas as nações as quais são civilizadas e organizadas juridicamente, aqui tem um alerta primeiro: não seja fiador. É para não ser. Se você for, você tem que se preocupar com quem ou para quem você está sendo. Porque normalmente você já precisa se preparar. Porque caso aquela pessoa seja uma pessoa duvidosa, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo para você tomar cuidado e não ser. Porque se você for, você corre um grande risco de você se tornar escravo da sua palavra. E aí o texto está dizendo o seguinte: se o autor da dívida não cumprir a responsabilidade dele, todo o pagamento vai ficar por você ou para você. Poxa, pastor, mas o camarada pagou 1 ou 2 e o contrato é de 30 meses, e agora? Você assinou? Vai pagar. Vou te dar um exemplo que eu acho que fecha essa primeira parte. Uma vez uma pessoa que tinha um cargo eclesiástico, que a gente considera como respeitoso, me procurou e disse: eu preciso do senhor, preciso do senhor, enfim. Eu cheguei agora na cidade, eu preciso, não tem ninguém para ser fiador, e eu já sabia disso aqui. Eu já sabia. E eu disse: eu não posso por causa disso. Eu faço parte de uma situação onde, como funcionário público, se o meu nome for protestado, etc. e tal, vou ter alguns problemas. E o camarada ficou 1 semana, 2 semanas, ia até onde eu trabalhava, sentava, chorava e tal, etc. 1 vez, 2 vezes, a mesma coisa, eu falava para ele assim: eu não posso. Na 5ª vez que ele foi, num processo aí de quase 40 dias, ele sentou, falou: puxa, eu preciso de alguém. Você já começa, olha como a gente às vezes falta com prudência. O camarada me procurou 5 vezes, um homem já maduro. Será que você não tem ninguém nessa vida que pudesse fazer isso? Você acaba de chegar na cidade, fez amizade em menos de 8 meses, aí a gente vai pela paixão, a gente vai pelo, o crentez e tal. Resumindo a história, eu disse para ele: querido, eu não tenho o que fazer por você. Ele falou: mas é só um contrato de gaveta. Eu disse: só de gaveta? Então, se for um contrato só de gaveta, eu posso te ajudar. Mas, irmão, eu vou resumir para você. Ele pegou aquele contrato, levou, não virou um contrato de gaveta. Ele levou para as pessoas respectivas, e sendo uma pessoa que se identificava como cristão, inclusive uma liderança, esse camarada fez um contrato de aluguel. Na época, esse contrato de aluguel era como se o valor de um imóvel, de uma casa hoje, em torno de R$ 2.500. Ele não pagou. Chegou no 4º ou 5º mês, começaram as cobranças. Adivinha se o meu contrato virou contrato de gaveta? Não virou. E aí, sabe, querido, eu comecei a receber ligações, já na primeira ligação, de gente em tom áspero e grosso, dizendo: vou executar o seu bem. Você assinou um contrato assim, 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 assado. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: Deus teve misericórdia de mim. Porque aquela pessoa que se dizia, em tese, um cristão convertido, ele não só rompeu a amizade comigo, não pagou a dívida, não pagou um cheque que eu tinha deixado com ele emprestado, e não pagou os aluguéis atrasados. Eu tive que resolver esse assunto através das facetas que a legislação tinha. Só não perdi aquilo que eu coloquei como consequência, porque tinha falha no contrato. E quando fizeram o contrato, erraram na elaboração. Senão eu teria sido penalizado. Sabe aonde esse camarada está hoje? Se você souber, é lógico que você teria que falar para você. Nunca me procurou para pedir desculpa, perdão, dizer: falhei com você, deixei dívida com você, não pagou o cheque, não pagou o contrato e ainda me expôs a uma situação ridícula. Então, quando Salomão fala aqui: não seja fiador, ele está dizendo: um segredo para a tua vida.
Não seja, porque se você for, você vai se prender. Conselho dele: se você fez, se livre desse compromisso mais rápido possível. Quem decide se deve ser ou não fiador, precisa entender uma coisa: você está colocando talvez a sua família, suas finanças, o seu salário, tudo como compromisso, caso você aceite ser. Porque normalmente as pessoas que são irresponsáveis vão deixar na mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, abaixa só um pouquinho o fundo. Quem é que a gente empresta cheque? Cheque é coisa antiga, né? Mas eu ainda tenho o talão. Para quem é que você faz compra para os outros pagar? É para inimigo ou para amigo? Para inimigo ou para amigo? Amigo, para irmão, para parente. Não é ou não? E o que acontece com alguns deles? Então não é um inimigo que vai na casa da gente, pega uma faca, põe no pescoço e fala: vai, seja meu fiador. Vai, pega o seu cartão de crédito e passa lá. Deixa eu dizer uma outra coisa que não tem nada a ver comigo aqui, mas é uma armadilha. Você já reparou que de repente você tem uma instituição chamada Receita Federal, em que você está gastando algo que na sua declaração de imposto de renda, você tem lá o quanto você ganha, e quando você empresta o seu cartão, ou quando você empresta o seu nome, ou quando você empresta o seu cheque, vamos dizer assim, você no final das contas, alguém está fazendo hoje, o sistema está muito inteligente, chama-se Guardião aqui no Brasil. O sistema vai fazer uma varredura e vai fazer assim: opa, Kleber ganha durante o ano 50 mil reais. E ele gastou, entrou na conta dele esse ano, entrou 90. Tem alguma coisa errada. Sabe quem vai bater na sua porta? Ou é uma intimaçãozinha comparecer à Receita Federal. E escuta, quando você sentar lá, você já vai saber o seguinte: eles vão chegar para você e falar assim: boa tarde, bom dia. É que eu pensei, falei: não, isso aqui é seu. Chama-se enriquecimento ilícito. O senhor declarou que ganha 100 mil reais por ano, e o senhor teve uma conta de despesa durante o ano de 150 mil. Senhor Kleber, o senhor pode provar de onde veio essa grana? Mas antes do senhor provar, eu vou dizer uma coisa para o senhor já deve para a União, o senhor já deve para a Receita Federal. Essa multa aqui, porque o senhor não declarou, o senhor já tem aqui tanto para pagar. Irmão, não pense você que seu imóvel, seu carro não vai entrar para pagar. Vai. Automaticamente vai na sua folha de pagamento, vai fazer um levantamento do que você tem, do patrimônio que você tem. Ah, mas eu passei por nome dos agregados. Se liga nisso não. Sabe por quê? Porque eles fazem uma varredura desde quando o contrato foi feito, desde quando negociou, ou desde quando você começou com aquilo. E se pegar uma transação imobiliária que fique evidenciado que você saiu, fez aquilo, para você se livrar de uma responsabilidade, pode estar no nome do filho, no nome do sobrinho, no nome do irmão, no nome do avô, vai voltar para pagar dívida. Você entendeu? Não, você não entendeu, você não falou amém, não falou nada. Você entendeu? Então, meu irmão, presta atenção. Qual é o conselho de Salomão? Não seja fiador. Se você for, preste bem atenção com quem você está fazendo, com quem você está se relacionando. Volto a dizer, é o inimigo que vai na porta da sua casa com um guatambu na mão e fala assim: vai, me empresta o seu nome para fazer um... Não, a gente faz... porque a gente às vezes descumpre isso. Se eu perguntasse agora, tem alguém aqui que já passou estresse com isso? Levante suas mãos. Ó, tá vendo como é que é? Então, primeiro conselho, não seja fiador. Agora eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou te ajudar. Tem alguém aí do seu lado, atrás de você, diga: você me ama? Pergunte para essa pessoa. Você me respeita? Não, irmão, fala com uma voz assim, mas fala: ei, você quer ir morar no céu comigo? Não, vocês estão muito tímidos, tá ruim para chuchu. Vamos melhorar, vamos melhorar. Vamos testar aqui. Esse casalzinho aqui, por exemplo, que você já me apresentou, né? Eu falei casalzinho, não é você? Tá querendo dar uma de malandrão. Como é que é seu nome? Como? Você, Anitta. A boa Anitta. Maria Vitória. Acertei?
paz. Eu falei casalzinho, não sei porque que teve gente que ficou todo animadinho. Todo animadinho. Gente boa, tudo bem? Bela camisa, hein? Top. Bonita mesmo. Sai dele, inimigo. Você vai olhar para a Anitta ou vai olhar para o Gustavo. Vai dizer, gente boa, você quer me ver no céu? Você quer? Não me peça para ser seu fiador. A regra é clara, irmão. A regra é clara. Sabe por quê? Se eu falar do jeito que vai dar agora, vai dar certo. Vai dar treta. O cara não paga a conta, você vai pagar. E não adianta você marcar gabinete pastoral comigo. Não adianta você marcar. Eu vou dizer, irmão, o que eu posso fazer por você é orar. E vou te dar um conselho. Ora para Jesus dar vida para esse cara não morrer. Porque se ele morrer, a dívida continua. Entendeu? Então, para sair desse assunto, pastor, me empresta o nome para financiar um carro. Faz isso não. Vai pagar para o... Irmão, não faz isso não. Sabe por quê? Se você morrer, a dívida vai ficar. E aí eu vou chorar lá no seu enterro e dizendo, miserável, foi embora e me largou uma dívida. Senhor, ressuscita para que eu possa fazer alguma coisa com esse homem. Então a Bíblia é clara. Versos de 6 a 11. Agora sim, Felipe Castro. Diz assim: aprenda com a formiga preguiçoso. Não é com o Felipe Castro isso aí. Graças a Deus. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, vira para quem está do seu lado e fala, é de você que ele está falando? Ninguém quer. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Olha bem, até quando dormirá Anitta, Gustavo? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Não necessitaria de fazer comentário, não é? A formiga, ela não precisa dizer para ela que ela precisa trabalhar, porque se ela quer comer, ela precisa trabalhar. Pegou a visão? Então você que é sanguessuga, aqui não é aqui não, mas de repente você está botando um canudo de 2 polegadas, presta atenção, você quer comer, precisa trabalhar. Esse negócio de demorar 2 horas no banho, tomar todo o suco, largar a jarra com o dedo dentro da geladeira, e por aí vai embora, não é? Lembre-se, quem tem fome também precisa trabalhar dentro do estudo que estamos fazendo. Você não vai ver uma formiga, se você vê, você me fala, a não ser nos desenhos da Disney. Num verão, bracinho cruzado, com aquelas anteninhas, escutando uma musiquinha no banjo. Não vai. Você não vai ver. Você não vai ver na primavera uma formiga dizendo para outra. Aliás, né? Se tem alguém que fala com formiga, vamos orar. Dizer assim, e aí, Santa, tudo bem que você está fazendo aqui? Sabe que me deu uma preguiça e eu resolvi pegar um sol. Estou com falta de vitamina D no corpo, então eu resolvi. Ah, então fica aí. Você não vai ouvir isso. É lógico que isso é uma metáfora. Por quê? Porque a formiga trabalha. No verão, trabalha. Na primavera, trabalha. Até no outono, para que quando chegar o inverno, que ela não tem como sair e não tem
diversidade de comida, ela vai ter o que comer. Olha o que Salomão está dizendo para o filho. Vai ter com a formiga. Parece algo assim pesado. Ele está dizendo, olhe para ela, aprenda com ela. É isso que significa, aprenda com ela. Ela não possui chefe, não tem comandante, mas nunca para de buscar o seu alimento. Porque ela sabe que no inverno ela não vai poder trabalhar, e por isso ela faz suas reservas. Ela trabalha de modo planejado, ela trabalha de modo disciplinado, e ela trabalha de modo incansável. Eu já fiz várias vezes e sou um desses, que quando eu vejo um ninho de formiga, vejo um caminho que elas estão indo, eu vou lá e acabo com a festa. Aqui não, violão, vai buscar em outro canto, vai fazer ninho aqui na minha casa. E elas vão. Aí você tira ela daqui, passa um veneninho aqui, no dia seguinte você vai, mas abençoada, está em outro canto, porque elas são incansáveis. Elas trabalham para ter o que comer na hora da necessidade, porque elas sabem que a necessidade vai chegar. Qual é o segredo que Salomão está dizendo aqui? As pessoas preguiçosas deveriam olhar para elas. As pessoas deveriam olhar para elas e entender que na vida, como eu costumo dizer, viver custa. Viver custa. Tomar banho custa, usar sabonete custa, papel higiênico custa, a luz aqui custa, embora tem gente que acha que não, a água que dá descarga custa, viver custa, o pãozinho que chega na mesa custa, aquele canalzinho de TV, aquele negocinho chamado internet, estou falando de coisas muito sutis e simples, custa. Então, qual é o conselho de um pai para um filho? Não se justifique, olhe para ela, trabalhe enquanto você pode. Seja uma pessoa disciplinada. Não consuma mais daquilo que você tem para poder depois. Terceiro, lembre-se que um dia poderá haver necessidade na sua vida. E se você gastar tudo o que você adquire, ou se você for uma pessoa que não se esforça, não é disciplinado agora, que não se dedica agora, um dia, o inverno vai chegar. O inverno aqui pode ser a melhor idade, chamada de terceira idade. Pode ser uma doença que nós somos, de repente, vitimados com uma situação. Ou até mesmo um desemprego. Ou uma situação que a gente vai dizer, e agora o que eu faço? Como é que eu ajo? Então, veja, que aqui não está se falando de preguiça. Tem gente que está tão acostumado a se justificar, que na verdade ele só arruma desculpas. Ele não é organizado, o que entra gasta, o que não entra também gasta, não trabalha. Irmãos, haverá de chegar um dia que a força física de uma pessoa de 18 anos vai embora. Ela pode ter maturidade, ela pode ter intenção, mas às vezes a saúde não vai estar igual aos 18 anos. Então, você que hoje trabalha num serviço pesado, ou esforçado, ou mesmo que exige um pouco de horas de você, você precisa entender que você precisa ser organizado. E você, o exemplo que ele está dizendo aqui, que só está acostumado a olhar para o céu e dizer, acho que hoje vai chover. Hoje eu não vou mandar um currículo, não. Hoje eu não vou fazer. Aliás, a gente vinha conversando uma situação, as pessoas não melhoram o seu currículo e acham que vou mandar um currículo hoje e a empresa vai me pegar. Acorda, João. Se você não correr atrás de melhorar a sua capacitação, é isso que vai te esperar. Só que vai chegar uma hora que o sistema, e já está na porta, o sistema vai te engolir. Então você pode ser bom para apertar parafuso. Isso era bom em 1940, 1950. Hoje tem parafusadeira. O que um homem fazia manualmente, a máquina hoje ela faz o papel de 5, 6 homens. Pastor, onde se aplica isso? Aproveita o tempo agora. Corre atrás, se dedica, se capacita, porque vai chegar uma hora que a força física não vai ter.
E às vezes o cansaço mental. O que Salomão está dizendo aqui é que pessoas preguiçosas trazem uma péssima prática de vida: descansar, dormir e cruzar os braços sem nada a fazer. Então, me desculpe, mas aqui no Brasil nós temos algumas pessoas que pensam, e por isso até votaram em alguma pessoa. Eles acham que a instituição chamada governo, ela tem que fazer tudo por ele. E a pessoa se contenta com um salário família. Não estou dizendo de quem precisa, de pessoas que necessitam. Então a pessoa não se organiza, faz filho à vontade, gasta à vontade, porque ela sabe que aquilo no final do mês vai lá. Mas não se cria filho. Não dá para pagar conta só com uma cesta básica. A gente precisa contar com remédio. A gente precisa contar que amanhã um remedinho mais barato, para quem tem uma doencinha um pouquinho aí mais elevada, já sabe quanto o preço que os remédios estão. O que Salomão está dizendo aqui? Que as pessoas preguiçosas, elas só descansam. Elas só levam a vida cruzando os braços. Você acha normal um jovem ficar na frente da televisão? Ele não está de férias, não é feriado, não é nada. 10 da manhã, um homem na frente da televisão, precisando sacudir a figueira, acordando 8 horas, 9 horas. Meu irmão, o caboclo na roça já começou a capinar às 4. Sim ou não? Às 4. 7, 8 horas da manhã ele já está comendo a marmita. A gente vai tomar café, o camarada já está comendo a marmita, porque o sol vai vir em cima dele. Mas um dia, aquela saúde que ele tem agora, um dia ele não vai ter. Então, o que o conselho de Salomão é dado aqui, é para que a gente entenda que preguiçoso, ele precisa estar esperando uma certeza ele vai ter. É que um dia a desgraça vai lhe assaltar. Um dia a sua preguiça de hoje, a sua irresponsabilidade de hoje, o seu ficar na frente de um PlayStation, o seu ficar na frente de uma TV, o seu ficar jogando bola, todo final de semana, toda noite, vai ter um preço. É legal alugar uma quadra, é legal ficar no jogo. Para aí, a gente tem que ter as coisas dosadas. E aí tem gente, como ele diz aqui, o texto, que como toda semente na vida, a semeadura da preguiça também tem resultado. Tem gente que planta trabalho, planta disciplina, planta educação, planta obediência. Tem gente que planta a organização. Essas pessoas vão receber o fruto do que elas estão semeando agora. A preguiça é uma semente. Sim ou não? Preguiça é uma semente. Que tipo de semente? A inatividade. É não cuidar do amanhã. O que ele está dizendo? Que prepare-se, porque um dia, diz o texto, nunca falha, a pobreza e a necessidade não vão abandonar quem é preguiçoso. Você entendeu? Diga amém. Amém. Preguiçoso, preguiçosa, não vai dar certo. Nenhum casamento se mantém com pessoas preguiçosas. E eu não estou falando aqui só de quem trabalha esse tempo, porque o trabalho doméstico é muito mais pesado do que o de fora. Sim, é. Mas tem gente que trabalha fora, trabalha em casa e sabe como que é. E às vezes, roupa aqui, copo ali, coisa jogada aqui, coisa jogada aqui. Por que, bonitão? Por causa dos seus olhos azuis? Porque seus cabelos são prateados como o senhor daquele personagem lá, o The Flash? Não, bonitão. Não. Preguiçoso, cai na real. Nenhuma instituição vai manter alguém preguiçosa. Sabe o que eu me admiro da nossa cultura errônea? É que muita gente justifica dizendo, achando que porque ela está empregada, ela tem que receber salário. Como é que é? Não, filho, você tem um emprego para trabalhar. Não para ficar com o celular na hora do emprego. Não para ir no banheiro 10, 20 vezes vendo WhatsApp, Facebook. Ah, mas eu sou chefe. Então dá o exemplo, porque você está recebendo salário para isso. Porque se essa situação que aquele está apontando vir lhe acontecer uma hora, a desgraça vai vir.
tenha um currículo manchado por preguiça. Tenha um currículo. Experimente amanhã alguém buscar referência, vai dizer preguiçosa, preguiçoso, mais fica no banheiro do que no trabalho, fica no celular, olha, o tempo todo vai tomar água, é 30, 40 café por dia. É isso, querido. O conselho que ele está dando aqui é que a necessidade e a pobreza nunca vão deixar de bater na porta da vida de gente preguiçosa. Formiga não passa fome, porque ela trabalhou muito nas outras estações. Pessoas que trabalham e usam seu dinheiro com sabedoria, em períodos de dificuldade terão como sobreviver. Preguiçoso passará fome. Diga, meu Deus, repreende de mim. Não, é você mesmo que tem que botar para correr. É você. Levantar cedo, arrumar a tua cama, arrumar as coisas, correr atrás do teu currículo, melhorar a situação, ser uma pessoa organizada. Eu vejo umas coisas aí que me assustam. Camarada quer constituir uma futura família, mas ele não projeta agora. Ué, como é que vai ser? Então deixa a moça na casa do pai dela, ué. Lá pelo menos tem um senhor lá que já está dando a comida lá para ela. Ela tem um quarto dela lá. Agora você vai tirar a moça da casa, ou você vai casar para quem? Presta atenção. O conselho dele é que pessoas que só ficam com os braços cruzados, andando para lá e para cá, são pessoas que não produzem nada. Então pega o carro, vai, vem, faz, vem e tal. Eu acho que tem hora que as pessoas ignoram esse texto. O conselho de Salomão é: olha para a formiga. Ela sabe que um dia a necessidade vai chegar. Ela sabe que um dia a dificuldade vai chegar. Então o que ela faz? Ela concentra a sua força, ela concentra a sua atenção, ela concentra a sua energia, ela carrega um peso que às vezes a gente olha e fala, mas como é que ela carrega um peso maior do que isso? Porque ela sabe que um dia vai chegar. E o que Salomão diz? Olha, você não vê um chefe com um chicote nas costas, batendo nela e dizendo assim, vamos. Você não vê. Ela faz o que tem que fazer. A gente quando faz filho, a gente sabe aonde vai arder. Sim ou não? É, querido. Fez, não fez? Então agora tem que botar comida. Agora tem que vestir. Agora tem que fazer até que ele possa adquirir a maioridade, trabalhar. Então, perceba que não adianta a gente conhecer e não viver. Conselho de Salomão, olha para ela. E eu vou dizer uma coisa para você, de um homem que eu tenho saudade. É o presbítero Celso Leme Silva, que foi o meu tesoureiro aqui nesta igreja durante longos anos, um homem que, com a sua simplicidade, ele tinha uma sabedoria que poucos têm. Poucos têm. Ele era uma pessoa que, sendo um funcionário público e ganhando o seu salário dentro da sua condição, ele sempre estava numa condição de ter o controle das coisas. Ele dizia, pastor, a gente, primeiro, uma coisa que eu não esqueço ele falar, primeiro é fidelidade com Deus, sempre fidelidade, um homem de fidelidade com Deus e de uma honestidade. E ele dizia, a gente precisa plantar, ele falava assim, o senhor é novo, pastor, ele falava para mim, vai chegar uma hora que o senhor vai ver que o peso da idade vai chegar, e algumas coisas o senhor vai ter. Então ele me cobrava muito de respeitar o horário de refeição, porque eu trabalhava como louco, ele falou, pastor, você precisa comer, pastor, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu falava, irmão Celso, eu sei, mas é isso, é aquilo e tal. Ele falava, pastor, a idade vai trazer algumas coisas. Então, meu irmão, o conselho de Salomão aqui é esse. Não adianta reclamar depois e querer encostar. É consequência. Tudo que o homem planta, o homem... Preguiça tem colheita? Irresponsabilidade tem colheita? Lógico que tem. Namorar é bom? Ótimo. Passear? Maravilhoso. Ter roupas novas? Maravilhoso. Mas a conta vai chegar. O carnê vai chegar. Então tem hora na vida que você precisa escolher o que você quer ser. Eu quero agora me arriscar e tomar uma posição sem que eu tenha o meu futuro planejado, ou eu vou ficar nessa vidinha de vendo TV. Atenção, mulherada, dá uma olhadinha. Não tem visão de futuro. Não está projetando. A conversa é bobeira versus bobeira. Chuta, pega a pista, porque senão vai atrasar a tua vida. Presta atenção nisso. Conselho de Salomão aqui vai ter com a formiga o preguiçoso. Às vezes a gente se engana. Infelizmente, a gente acha que nós vamos ter a segunda chance. Nem sempre na vida a gente tem a segunda chance. Eu não fiz lá, agora não tem como reclamar. Versos de número
12 a 15. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Eles vivem mentindo e demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com o movimento do pé ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama maldade e andam sempre criando problemas. Por isso serão destruídos de repente, despedaçados, num instante, sem que possam se recuperar. O que ele está dizendo aqui? Que pessoas más, ao invés de usar o seu corpo, os órgãos do seu corpo, a sua vida, para fazer o que é bem, elas se dedicam usando o seu corpo para a prática do mal. Ele diz que elas usam a serviço da perversidade. E aí, continuando aquilo que o texto anterior nos fala, uma pessoa má vai colher o que plantou. Então, quem usa, como a gente vê hoje, não é? As pessoas usando a sua força física para agredir os outros, para praticar crimes, praticar violência, essa colheita vai chegar. E ele diz, nas entrelinhas, ninguém que semeia violência pode esperar paz. Isso, irmão, é fato. Quem vive semeando contenda, violência, não colhe paz. Pessoas que escolhem o caminho da crueldade, é só uma questão de tempo para o futuro lhe trazer os frutos. Então, pessoas de coração ruim, pessoas com coração perversos, pessoas más, talvez a gente olhe e diga assim, como eu já disse, como é que pode? Fulano e aí a gente vai e nada acontece. Não aconteceu e não é nós que estamos lançando praga, maldição sobre essa pessoa. É o próprio Deus que está dizendo que a pessoa perversa, ela usa a sua vida para fazer maldade. É questão de tempo, mas que o mal virá sobre ela, virá. E olha, queridos, nos últimos instantes da minha vida numa unidade chamada Delegacia de Proteção ao Idoso, o que mais eu me deparei foi com situações que me agrediram no psicológico. Porque eu olhava uma pessoa chegando de cabelos brancos, e a gente sempre tem ideia, segundo a Bíblia, que cabelos brancos é sinal de respeito, sinal de maturidade. Mas nem todo mundo que tem cabelos brancos significa que foi uma pessoa boa na vida, uma pessoa séria. Eu não estou falando de ser cristão. Tem pessoas que foram iníquas a vida inteira, foram perversas a vida inteira. E quando ela chega na velhice, quem está do lado dela? Quem quer ficar com essas pessoas? O que essa pessoa tem para colher? O que Salomão está dizendo é que a desgraça derrubará aqueles que vivem de crueldade. Então, um exemplo muito simples, embora grosso e pesado, são pessoas que têm a mania de fazer mal para animais. Você acha que essa crueldade não vai chegar a uma conta? Como é que a pessoa tem coragem de pegar um animal, por exemplo, para criar? E aí ela cansa do animal, a pandemia fez muito isso. Ela pega o animalzinho, leva, põe dentro do carro, solta na rua. Quantas vezes a gente está indo para casa, pegando a estrada, a gente vê caixa com bichinho, novinho, perdido. E pior, as pessoas não têm um pingo de sensibilidade. Isso aqui é uma crueldade, estou dando apenas um exemplo. E a Bíblia diz que as pessoas cruéis precisam estar cientes que a maldade delas vai trazer para elas consequências. Já falamos de fiador, agora nós falamos de um coração mau. Falamos aqui de pessoas, dentro dos versículos anterior, de pessoas preguiçosas. Agora, ele vai tratar aqui os pecados que Deus abomina. Verso 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Bom, aborrecer significa aqui estar zangado, é sentir raiva, se enfurecer, é causar horror. Deus fica horrorizado com essas 7 coisas que ele tem como indesculpáveis. Abominar significa detestar. O que Deus, ele se aborrece e Deus detesta? Olhos altivos. O que é olhos altivos? São pessoas orgulhosas, arrogantes e presunçosas. Você precisa falar comigo, eu já sei. Não quero saber do seu conselho. Não me interessa, eu sou melhor do que você. Rapaz, quantas faculdades você tem para você falar isso comigo? Quando você nasceu, eu já carregava.
Não se trata disso. Aqui está falando de gente orgulhosa, gente presunçosa. Saul foi um homem presunçoso, orgulhoso, e Deus tirou ele do trono. Língua mentirosa. Deus odeia a mentira. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, por favor, capítulo 7. Vamos correr, verso 12 em diante até o 16. O mentiroso, segundo a Bíblia, será castigado por Deus. Verso de número 12, já está no monitor? Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. É o que diz. Então, a segunda coisa que Deus, ele se aborrece, fica enfurecido, que Deus tem horror, é língua mentirosa. Nós estamos olhando para esse texto e vendo que a primeira é gente presunçosa, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestava a violência dos homens. Se você olhar em Gênesis 6:13, qual foi um dos motivos que Deus mandou o dilúvio sobre a face da terra? A violência. Hoje, quando a gente vê o que nós estamos assistindo aqui, a gente fica pensando que Sodoma e Gomorra virou café com leite perto dos dias de hoje. A violência injusta sempre foi algo que Deus abominou. E ela é citada como motivo para Deus destruir a humanidade através do dilúvio. A pessoa que condena o justo, justificando o ímpio, Deus tem isso como algo abominável. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Aí, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, no livro de Salmos, dos versos 16 ao verso 23, mostra que até pessoas que supostamente ou até conhecedoras da palavra podem ser culpadas desse pecado. Que pecado? O pecado de tramar projetos para fazer mal para os outros. Agora eu faço uma pergunta a você. Está dentro do coração de Deus abençoar uma pessoa que só deseja o mal dos outros? Que só faz mal para os outros? Até com as brincadeiras a gente precisa tomar cuidado às vezes para não ferir. Porque Deus se aborrece e Deus aqui ele abomina. Quinto, pés que se apressam para correr por mal. Nós devemos dedicar o nosso corpo para a glória e sacrifício de Deus. Você sabe que o fofoqueiro tem disso, né? O fofoqueiro não se aguenta. Ele precisa abrir a boca dele para contar a desgraça de alguém. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que Deus se aborrece, ou seja, Deus fica enfurecido, Deus fica zangado, e Deus abomina, ou seja, Deus tem nojo de pessoas que são pessoas que fazem mal para os outros, em usar as suas vidas em projetos de maldade. Sexto, que nós encontramos aqui, testemunha falsa que profere mentira. Você percebeu que pela segunda vez está entrando aqui falar a mentira? Quem percebeu? A nossa palavra não pode ser uma palavra de depende do ambiente, depende da conveniência. Eu acho que foi o diabo que criou essa conversa de politicamente correto. Por causa de ser politicamente correto, a gente fica com medo de se identificar como de direita, a gente fica com receio de falar como cristão, a gente fica com medo de ser honesto,
a gente fica com medo de não falar palavrão, a gente fica com medo de não roubar, a gente fica com medo de tanta coisa que é errado. E aqui o texto está dizendo que tem uma das coisas que Deus abomina, é gente que testemunha falsa contra os outros. Eu vou resumir isso aqui numa coisa para você. Às vezes, alguém pode nos chamar pelo grau de amizade para ser testemunha dele num processo trabalhista. Para dizer, eu quero que você vá lá testemunhar, diga que eu fazia hora extra mesmo, diga que eu não faltava, diga que você me via trabalhando sábado e domingo, diga que você não me viu tirar férias. Só que aquilo é mentira. Mas para agradar meu parente, meu amigo, seja lá quem for, eu vou lá e testemunho. Ou eu testemunho que vi um acidente quando eu não vi. Ou eu testemunho que vi um fato quando eu não vi. Presta atenção. Deus odeia e fica enfurecido quando alguém faz o uso de falsa testemunha. Seja o que for. Sétima e última coisa dentro desse texto. O que semeia contenda entre os irmãos. Como é que se semeia contenda? Olha, mais uma vez, Deus aqui está trazendo o uso da língua, pela terceira vez. 2 vezes Deus fala usar a língua para mentira. E na terceira Deus está falando usar a língua para contenda. Sabe o que é isso, irmão? É aquelas pessoas que ficam botando lenha para a coisa dar ruim, causar contenda. A Bíblia diz no livro de Provérbios 26:20 que não havendo lenha, o fogo vai se apagar. Então eu sei, por exemplo, que entre a Anita e o Gustavo, decorei, estão perdidos, os dois não estão muito bem. E os dois estão olhando um para o outro de vez em quando, dá uma cutucada, não sei o quê. Aí eu chego e falo assim, Anita, não queria te falar nada, mas você é minha amiga. Você é minha amiga. Pode ter certeza que lá na ponta tem uma caldinha assim. Pode ter certeza que tem uma cobrinha já dando o seu bote. Né? Ó, eu vou te contar, mas você não fala que fui eu que te falei. Pelo amor de Deus. E ainda usa o nome de Deus no negócio. O Gustavo. Qual Gustavo? O Gustavo. O da camisa verde lá, bonita, fluorescente. Você sabe com quem que eu vi ele conversando? Sabe? Sabe aquela moça lá, assanhada da rua, que não pode ver um homem passando? Não sei. Mas eu achei estranho ele ficar batendo papo com ela. A Anita aqui, que essa é gente boa, ela já pega uma faca e... O coitado do Gustavo vai chegar em casa. Oi, amor. Amor tá dela. Não fala comigo, seu. Aí começa. No final das contas, se fosse verdade ou mentira, eu, como cristão, estou infringindo algo aqui que a Bíblia diz que eu não devo ser instrumento de contenda. Às vezes eu falo isso aqui nos aconselhamentos, quando me procura, eu falo, cuidado para quem você abre a vida. Cuidado, porque amanhã você vai ficar procurando. Cuidado. Tem gente que não tem o Espírito Santo, tem o espírito de contenda. Só que a Bíblia diz aqui que as pessoas que são dadas a usarem sua vida como contenda, preciso entender que Deus está furioso com ela. Amém? Como tem gente que eu não sei daqui se está dormindo ou está acordando, pergunta para quem está do seu lado, é com você que ele está falando? Não, fala mais alto. É com você que ele está falando? Não, né, querido? Não é possível. Aqui eu só estou vendo flauta, estou vendo asas começando a brotar já de vocês aqui. A soberba é uma das fontes de contendas. E tem por último que contenda não é fácil de terminar, mas é fácil para começar. Versos de 20 a 23. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as suas palavras,
Guarda as palavras deles em seu coração, amarras em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles vão te orientar. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as correções da disciplina são um caminho que conduz à vida. Você pode não gostar, você pode fazer beicinho, você pode não me atender no celular, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você rejeita a correção, você está dizendo para Deus: eu não quero o caminho da vida, eu quero o caminho da morte. Então, se o teu pai, o teu líder, o teu pastor está te orientando, está te repreendendo, está te puxando a orelha, está te trazendo para os valores e princípios, está pedindo para você sair da contenda, da mentira, da dissimulação, está pedindo para você não dar um passo. Presta atenção no que ele fala nesses versos. Escute-os, porque eles vão te levar para o caminho da luz. Às vezes, no Israel antigo, e hoje esse hábito ainda tem, quando uma ovelha, ela costumava a dar muito trabalho, e ela fugia do aprisco, o pastor pega a ovelha no seu braço, vai lá e dá um na perninha dela. Alguém diz assim: que crueldade. A Sociedade Protetora dos Animais hoje vai... O que é isso? Mas sabe o que significa isso quando o pastor faz isso com a ovelha? A ovelha vai precisar, durante alguns tempos, ficar sendo alimentada, cuidada e no colo do pastor. Então aquela ovelha vai entender que o pastor sempre quis cuidar dela. Por isso que ele fez isso. Aqui o que Salomão está dizendo é que os valores e princípios de Deus são dados não para oprimir os filhos, mas para protegê-los e abençoá-los. Tem uma história muito triste que eu acredito que todos vocês aqui, ou pelo menos uma boa parte, conhecem. É a história de uma mãe que falava para um filho não ir nas companhias erradas. Então, o resumo é o seguinte: um dia apareceu na porta da casa, o carro lotado, e a mãe disse assim para a filha: filha, não vá, eu vou, tal, não sei. Quando a menina foi sair do carro, a mãe disse assim: vai com Deus. E ela disse assim: só se Deus for no porta-mala. Isso é um fato verídico. Houve um acidente. Adivinha quem morreu no porta-mala? O único órgão do carro que não foi afetado de uma forma brutal foi ali. É maldição? Não. A gente só precisa entender. Eu tenho muita preocupação quando um pai ou uma mãe fala assim: não estou sentindo de você nesse lugar. E se existe uma relação de paternidade espiritual, pega a visão. Não é que a gente não gosta, não quer, que é o seu mal, que é a sua destruição. É que existem coisas na vida que uma hora dessas a gente vai precisar ter que conviver com algumas situações que é fruto da nossa escolha. Versos de 24 a 29, essa aqui é fácil. Quem já ouviu a expressão mulher casada tem gosto de chumbo? Já sim. Já. Não estou falando da mulher casada. Mexa com mulher casada que o gosto do beijo dela é gosto de chumbo. Vou trazer isso para os dias atuais. Versos 24, a mulherada já olhou assim: como assim? Aqui está falando do adultério. Então quem mexe com mulher casada, e no dia de hoje também com homem casado, precisa entender que, olha, pode vir uma balinha com gosto de chumbo na sua vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras, da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza. Mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Atenção, homens, digam: estou liberto. Mulherada, pode orar. Vamos ensaiar de novo. Homens, digam: estou liberto. Graças a Deus. A prostituta vai deixar o camarada pobre. Vai tomar de você até aquilo que você tem de última peça de roupa no corpo. Você já entendeu? Vai levar. Você vai empobrecer. Porque ela vai olhar para você e vai chamar você de lindo. Vai dizer que os seus cabelos são fofos. E não são.
Vai dizer que o reflexo da lua no seu cabelo a incendeia. Mentira. Ela vai tomar como a sanguessuga. Isso é prostituta. No contexto aqui dos pecados sexuais. Mas aquele que dorme com a esposa de outro homem, lhe custará a vida. Aqui a mulherada fala, ainda bem que... Não, a mulherada também. Viu? Você, cuidado, dormiu com um homem de outra mulher, dormir aqui você entendeu, né? Vai lhe custar a vida. Diz assim: pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Não, carregou aqui, vai queimar. Pode alguém caminhar sobre brasas sem queimar os pés? Também não pode. Assim acontece com quem dorme com a mulher do outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Bom, primeira coisa é que o pecado aqui não se consuma unicamente na condição de se deitar, mas aqui, Juniel, na condição de desejar. Então é aquele negócio assim, Quando você olhou, você pensou no quê? No motor do carro que está queimando óleo. Ou você pensou na rede de esgoto que está dando problema. Sim ou não? Não pensou nada. Você pensou exatamente naquilo que você viu. O que o texto, Jesus, aliás, foram interrogar Jesus, falou: o que diz o Senhor sobre o pecado de divórcio? Jesus foi além e falou assim: vou dizer mais para vocês, aquele que olha com a segunda intenção já pecou. O pecado vem primeiro pelo pensar e depois pelo agir. Então o pecado sexual não é somente o ato de adultério, mas é o ato de já olhar com cobiça. Olhou com cobiça, deu problema. E aqui se aplica aos ambos os sexos. O adultério é uma tragédia, é devastador como um incêndio, é o que ele diz aqui. Quem flerta com o adultério é o mesmo que brinca com fogo. Alguém já brincou com fogo aqui? Sabe que incêndio pode dar? Então eu tinha uma conversa que eu conversava com os meus amigos no trabalho, quando a gente ia fazer um briefing, diante de algumas situações, eu percebi uma questão, eu dizia assim: não comece nada que você não possa terminar. Não acenda o fósforo. Não cobice aquele ou aquela que não é o seu cônjuge. Porque senão, a Bíblia não diz para você enfrentar de peito aberto uma situação dessa. A Bíblia diz: foge da aparência do mal. E sobre tudo que se deve guardar, nós vimos aqui em Provérbios capítulo 4, algumas 2 quintas-feiras atrás aproximadamente, que eu devo guardar o meu coração. Você se lembra de um moço que estuprou a sua irmã na Bíblia? Porque ele começou a ficar com essa conversa e ele desgraçou a vida dele. O nome dele é Amon, e alguns chamam de Amnon, que violentou a sua irmã Tamar. Deu brecha, não vem dizer que é Satanás. Fui eu. Então, quando você perceber que os teus olhos estão olhando demais para uma pessoa que não seja o seu cônjuge, procure logo um oftalmologista no andar de cima, na primeira sala do lado esquerdo. O nome dele é Dr. Kleber Andriei Frauzino. Ele vai olhar para você e vai falar: você tem problema? Você tem problema. Seu problema é falta de vergonha na sua cara. Irmãos, grandes líderes caíram. Vou te dar o nome de um: Salomão. Esse que escreveu isso aqui, Diz o texto que o coração dele foi pervertido pelas mulheres que pediram para ele construir templos pagãos. Por último, para a gente prestar atenção, o roubo não compensa. Você fala: ufa, estou livre disso aqui. Vamos lá. Veja o que ele diz: pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Que no Brasil é chamado de crime famélico, que estão querendo até dizer que pode. Mas isso, irmão, não cai nessa não, que não cola. Ainda assim,
por ser apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou. Era a lei na época de Salomão. Mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Então, na época dele, era assim: roubou, camarada, antes de ser penalizado, ou com a vida, ou etc e tal, ele vai pagar pelo que ele furtou, pelo que ele roubou, 7 vezes mais. Roubou uma vaquinha, tem que pagar 7 vezes mais. Você se lembra a parábola, quando o profeta Natan entra no palácio e diz para Davi, conta uma história. Tinha um senhor que tinha uma ovelhinha assim. Você lembra como Davi se enfureceu e falou: esse homem tem que pagar com a vida. Esse homem... Aí o profeta fala assim: Juniel, esse homem é você. Davi estremeceu. O que Salomão está falando aqui é o que era a lei da época. Mas olha o verso 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. O que Salomão está dizendo aqui? Primeiro, que na questão do roubo, ele está fazendo aqui, o parafraseando, dizendo, o roubo que é um pecado, que é um crime, a pessoa até ela pode ser perdoada, vai indenizar, mas quem comete adultério não tem justificativa. É isso que ele está dizendo. Para o adultério não tem justificativa. O adultério vai trazer com ele consequências inevitáveis. Eu acho que eu não preciso me estender nesse assunto. Porque o adultério, ele traz feridas na alma da vítima. E mais, o próprio agente do adultério tem uma ruptura em algo que ele tem que consertar e renunciar. Porque senão a vida não vai para frente. O roubo pode ser corrigido, mas a pessoa que comete adultério, nem sempre ela pode reparar o que ela fez. E os últimos 3 versos: o adultério tira a paz, será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Verso 34: porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Isso aqui é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Eu não estou aqui fazendo apologia à violência. Não estou. Mas o que ele está dizendo é que existem homens na face da terra que por causa disso aqui, ele não vai vir trazer flor, ele vai dizer: ei, você dormiu com a minha mulher, né? Gostou? Talvez ele vai vir, irmãos, com um cabo de machado conhecido por alguns nomes. Talvez ele vai vir com um estilingue. Eu estou sendo bem leve. Mas talvez ele vai vir com uma fúria. E essa é a desgraça. Tem um monte de gente que está enterrando o pai. E vergonhosamente essa praga está se colocando às mulheres. Tem um monte de filhas e filhos que estão enterrando a mãe, que foi surpreendida em flagrantes de adultério, e a pessoa se emocionou gravemente e fez isso. O que Salomão está dizendo é que o adultério, além de ser um pecado, ele vai trazer uma consequência para a pessoa. O amor que foi traído pode não ser recompensado com presentes ou afeto. Nada fere mais o coração de alguém que uma traição acontece quando ela amava. Então, queridos, quando nós olhamos aqui para o texto, deixa eu dizer para você o que era a cabeça do legislador antigo aqui, quando o nosso Código Penal brasileiro foi feito. Há muitos anos atrás, se entendia que crimes eram passíveis de serem absolvidos, chamados sobre violenta emoção. Então, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher, um pouquinho de aula de direito, ele chegava e descobria momentaneamente, naquele instante, que ele estava sendo traído ou ela traída. Digamos que pegou no flagrante, aquela ação imediata. A legislação, antes de década de 80, 70, considerava ainda que o agente, ou seja, aquele que matou alguém, ou a esposa, ou o marido, ou o amante, ele ia ser processado, ele ia ser julgado, mas tinha um preceito que dizia assim: ele estava sob violenta emoção, por isso ele fez aquilo. Só que isso não existe mais.
Isso não existe mais. Por que eu estou contando essa história para você? Para dizer que o adultério estraga a família de quem errou, estraga a família de quem ficou, as pessoas vão ser responsabilizadas, os filhos vão ficar envergonhados, a família vai ficar envergonhada, a pessoa vai perder nome, a pessoa vai perder o status, a pessoa vai perder ministério, a pessoa vai perder a honra e vai expor toda a família. E o mais interessante, triste de tudo isso, é que diz Salomão dando um conselho para o filho, nunca se esqueça, ele diz, cuidado, o adultério é terrível, o adultério trará ira naquele que descobriu. Então, os conselhos, e hoje nós vimos algo que comentamos no primeiro capítulo, que o livro de Provérbios, ele não trata às vezes só de um assunto num determinado capítulo. Nós vimos hoje 5 assuntos dentro de um capítulo, que fala sobre a falta de sabedoria. Então, entrou na nossa cultura, não é? Uma coisa tão comum que é isso. E aí a gente vê esses bailes que tem por aí, fica com um, que fica com outro. É depravação, querendo justificar as coisas. Aí a pessoa vem para uma vida madura amanhã, como é que ela vai conseguir ser uma pessoa pura, manter uma vida de equilíbrio, quando ela tem inúmeros parceiros? E o que é pior, existem situações que a pessoa não consegue ser fiel mais. Não é que ela não consegue porque é uma questão física, é justamente por uma questão de espiritualidade. A pessoa precisa ter coragem, ela precisa pedir perdão a Deus, precisa buscar um aconselhamento, precisa fazer oração de renúncia, ela precisa pedir perdão para quem ela machucou. E raramente as pessoas têm essa vontade de querer consertar e dizer isso. E eu já contei uma história aqui, que eu não vou repetir essa noite, de um pastor que eu conheci, que ele teve o ministério um momento abalado, porque a esposa tomou um caminho de desonrar ele com uma outra pessoa. O final da vida daquela pessoa não foi bom. Então, preste bem atenção nos conselhos de Salomão para esta noite. Amém, igreja? Agora você respira fundo e faz assim, ó. Não, está fraco. Faz. Diga, graças a Deus que eu não estou em nada disso. Então, pega a vacina. Essa menina precisa tomar chazinho. Porque, queridos, a Bíblia diz que as consequências sempre vêm. Amém? Fiquemos em pé